amanhã à tarde, teremos aí a continuação dessas atividades, os destaques e atualidades do terceiro setor, falando de prestação de contas no marco regulatório. Isso às 14h30. E às 16h30, amanhã também, teremos falando aí sobre os SEBAs, registros, gratuidades, certificações. Não perca o nosso painel Nova Geração e a Integração Estudantil, a inteligência artificial aplicada à contabilidade, no dia 28 de abril, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Também no dia 30 de abril, teremos a reunião técnica de perícia. E aí nós temos a temática os impactos da tecnologia na perícia. Pelo nosso canal do YouTube, a transmissão é ao vivo, das 14h30 às 16h. Bom, aqui foram, então, alguns recados. Estamos aqui com o nosso especialista, o Claudinir de Góes Júnior, além do Adriano Giglioli, conselheiro do CRC de São Paulo, membro da Comissão de Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania Fiscal de São Paulo, aqui. E a Mônica Daniela de Souza Bezerra, conselheira do nosso CRC do Tocantins. Claudinir é contador pela Universidade Federal do Tocantins, pós-graduado na Faculdade do Instituto Tocantinense em Auditoria e Planejamento Tributário, MBA na BSSP, Serviços Educacionais em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário. Técnico em Avaliações, Perícia Mercadológica de Imóveis, com CNAE, CRES, perito judicial, coordenador do PVCC do CRC de Tocantins, conselheiro de Auditoria e Fomento do Governo Tocantins. Então, eu quero aqui agradecer e, antes de mais nada, já também chamar o nosso presidente José Donizete Valentina, que tem um recado para todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um giro técnico que trata, né, do terceiro setor, e eu tenho sempre reiterado esse posicionamento de que o terceiro setor é uma das áreas mais carentes e mais necessitadas do país, e na pandemia tem sido, foi afetado, vamos dizer assim, de uma forma muito forte. Isso está requerendo muita atenção, muita ajuda, por isso que nós temos aqui uma comissão do CRC Social que se dedica a poder levar esses conteúdos, a poder também ajudar no que é possível ao terceiro setor. Mas quem faz a diferença é quem está do outro lado, que é você, que é o profissional de contabilidade, que nós estamos aqui de mãos dadas, é o profissional de contabilidade que faz a diferença, que é você que está dentro das entidades, é você que vai levar esse conhecimento, esse trabalho e fazer a diferença para que as entidades tenham sucesso, né, nas suas prestações de contas e, às vezes, até na sua gestão. Hoje nós estamos tratando aqui do ITG 2002, né, aspectos contábeis, principais pontos do ITG 2002, é uma legislação própria, normatização que trata dessa área, por isso é importante, porque eu costumo dizer que o terceiro setor ele é tão difícil quanto fazer uma indústria. Por quê? Porque ele é muito cheio de especificidades, rateios, normas, legislações, então realmente é uma área que exige muita especialização, e por isso que você está aqui. Eu deixar meu abraço aqui, não ia deixar ao meu conselheiro Adriano Giglioli. Adriano, que bom tê-lo aí conosco, muito obrigado aí por estar fazendo a mediação, e hoje você está bem acompanhado, né, com a Mônica Daniela, conselheira do CRC Tocantins. Vocês não, eu aqui não citei, mas esse evento ele é em parceria com o CRC Tocantins, nosso querido CRC Tocantins, onde os profissionais aí Tocantins estão aqui junto conosco. Um grande abraço a todos, e nós estamos aqui unindo o Brasil, né, de juntos e mãos dadas, porque a profissão é uma só. E aqui deixar meu especial abraço ao meu querido presidente aí do CRC Tocantins, João Gonçalo dos Santos, meu querido presidente João. Há muita alegria estarmos juntos nessa atividade. Eu sei que não podemos estar aqui presencialmente, mas quem sabe, né, passando essa pandemia, possamos tomar um café e aí poder, né, lembrar todo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito com toda a sua equipe, com todo esse pessoal maravilhoso aí que também faz um trabalho muito bonito pela profissão. E nós temos aqui à frente, né, a pasta de desenvolvimento profissional junto com o nosso departamento de desenvolvimento profissional, que tem feito um trabalho maravilhoso, que você
aí tem constantemente visto as nossas transmissões, e não deixar de agradecer, né, ao meu querido vice-presidente Marcelo Alberto Monello, que está à frente, né, desse projeto, e também deixar meu agradecimento, né, ao meu querido Claudemir, ele que foi uma das pessoas que mais contribuiu para esse giro técnico acontecer. Meu querido Claudemir, muito obrigado pela ajuda. Monello, parabéns pelo seu trabalho também, junto ao desenvolvimento profissional e pelos conteúdos que estão sendo levados para a profissão. Um grande abraço, um bom evento. Vamos seguir em frente, vamos ter coragem, resiliência, de mãos dadas, porque a classe contábil faz a diferença, não vamos esquecer disso, por isso temos que ter fé e coragem. Um grande abraço, pessoal, um bom evento. Obrigado, presidente Donizete. Muito bom aqui, todo esse apoio que esta presidência e esta gestão vem dando, que nesse processo de democratizar ao máximo a educação profissional continuada. Então, eu só posso agradecer todo o apoio que esta casa vem dando e muito mais, sentindo os reflexos no crescimento das pessoas se interagindo e o nosso direcionamento, mostrando o mercado de trabalho ao profissional da contabilidade. Esse foi o nosso objetivo, esse está sendo, e nós estamos aqui hoje trazendo um dos mercados, que é o do terceiro setor. Muito obrigado, presidente. Eu vou trazer também aqui uma palavra inicial, o presidente João Gonçalo dos Santos, que é o presidente do CRC de Tocantins. Por favor, presidente. Caros profissionais da contabilidade, sou João Gonçalo dos Santos, presidente do CRC Tocantins. Estamos aqui para falar da parceria existente entre o CRC São Paulo e o CRC Tocantins. Aproveito para agradecer ao presidente do CRC São Paulo, contador José Donizete Valentina, por essa importante parceria. Quero destacar a importância do terceiro setor para a contabilidade. E dentro desse processo, nós traremos, então, algumas palestras, alguns eventos, e este evento em especial terá a participação do Claudinir de Góes Júnior, que é um contador do nosso estado, do Tocantins. Teremos como mediadora, como moderadora, a conselheira Mônica Daniela de Souza Bezerra. Concluo agradecendo a todos, convocando a todos para que não deixem de participar desse importante evento e peço também que tenham o cuidado com a saúde, que mantenham o distanciamento, que façam uso dos meios de contenção desta pandemia para que possamos juntos superar este momento. Obrigado a todos e bom evento a todos. Muito obrigado, presidente João Gonçalo. Vamos aqui já dando início também às atividades. Quero aqui chamar o Adriano e também o Claudemir já está presente, e a Mônica. Eu vou passar já para o Adriano e para a Mônica, que aí podem conduzir muito bem o evento. E eu fico por aqui, viu, Claudemir? Daqui a pouco voltamos a falar. Tá joia, obrigado. Excelente, Monello, muito obrigado pela palavra. A figura hoje é o Claudemir, né? Eu sou Adriano Giglioli, sou conselheiro do CRC São Paulo, junto com o Monello, é um prazer estar com vocês aqui. Mas agora a palavra oficial, eu gostaria, a Mônica está com a gente, só para ela fazer uma observação rápida. Estou aqui, Adriano. Boa tarde. É com muito prazer que eu participo aqui desse evento com o Claudemir, que é um profissional que eu admiro bastante. Nós somos colegas do terceiro setor. Claudemir atua em Palmas, eu atuo aqui em Araguaína nesse segmento também. Então, a gente sempre está conversando, trocando experiências, e ele sabe o quanto eu admiro ele como profissional. Quero agradecer ao Conselho pelo convite para estar mediando aqui e tenho certeza que as pessoas que participarem desse treinamento vão ter aí o melhor, né, de um profissional que realmente se dedica a entender tudo sobre o assunto. Obrigado. Maravilha. Excelente. Obrigado, Mônica. Claudemir, agora é com você. Tá joia. Vou compartilhar aqui e vamos seguir no conteúdo, né? Ao pessoal que está assistindo, não esquecer aí de preencher a lista de presença, o link está no chat, né? Colocar o número do registro, enfim, senha, fazer aí o registro da presença para poder valer a pontuação, né?
Sobre a questão do compartilhamento material aí, está visível para todo mundo? Excelente, excelente. Então, esse material, eu dimensionei ele para um período de aproximadamente 1 hora, então eu vou tentar falar o mais breve possível. Na verdade, a ideia seria fazer uma explanação geral do que seria a ITG 2002, né? Então é importante falar um pouquinho do histórico. O Brasil, inclusive, teve uma contribuição muito grande do palestrante anterior, né, que falou muito sobre as questões legais, né, e sobre essa evolução da contabilidade no Brasil. No terceiro setor não deixa de ser diferente. Então, a contabilidade brasileira ela vem passando por uma série de modernizações, né? Então, essa história ela começou lá na Comunidade Europeia em 2004, quando o Brasil mandou um observador em 2008. Eu digo 2004 porque tinha aquele movimento de modernização da IFRS. E depois dessa participação do observador lá, existia também um movimento, se eu não me engano, entre 2007, que foi um movimento para modernização da contabilidade bancária internacional. Então, assim, quem entrou primeiro no sistema foram os bancos. E depois teve o movimento da mudança das leis da SA no Brasil, que foi no ano de 2009, e aí começa a ter essa convergência dos pronunciamentos, né, os pronunciamentos contábeis. Então, com a mudança da lei das SAs e a criação do CPC, que foi praticamente contemporâneo, é que começa o movimento de modernização. Esse movimento ele tinha um calendário, e o calendário de convergência seria o ano de 2015. Quando eu digo seria, por quê? Porque tem algumas situações que ainda não aconteceram. Então, assim, eu coloquei os principais pontos aí que seriam pontos que a gente precisa olhar para eles para entender um pouco o que está acontecendo ainda no terceiro setor. Então, a mudança do novo Código Civil lá em 2002, né, o novo CPC em 2015, a convergência do Tesouro Nacional em 2015 também. E aí, junto com essa situação, entraria TCU, CGU, os TCEs, que é os Tribunais de Contas Estaduais, então seria aí de 2015 a 2019. Os ministérios, basicamente, eles entraram em 2015, porque fazem parte lá do sistema do Tesouro Nacional. Só que aí o grande gargalo, então, foi o TCE, os estados, né? E os municípios, que teve situações de prorrogação até 2019. Em algumas situações foram prorrogados também para 2020, 2021 também, né? Então, teria essa situação. Então, as bases legais, as normas de contabilidade, elas têm o pé lá na legislação. Então, as bases legais que eu queria destacar é o artigo 150 da Constituição, o artigo 14 do CTN e o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fora esses artigos, nós temos ainda a base lá na Lei de Transparência, a Lei das OCIPs, que o colega falou anteriormente, então tem uma legislação própria lá na qualificação como OCIP. E aí o grande marco é o marco regulatório, que ocorreu lá no ano de 2014, com a extinção também da utilidade pública federal no âmbito do Ministério da Justiça. Há outras situações que devem ser atendidas, que são as portarias ministeriais. Então, tem uma série de normativas ministeriais que a gente tem que observar no terceiro setor, né? E aí, logicamente, isso é todo o que dá base para a norma brasileira de contabilidade. Então, aquilo que é destacado da norma é aquilo que foi fruto de análise de legislação, né? Então, nas normas brasileiras, nós temos a TG 2000, que ela é a norma de escrituração contábil. A ITG 2002, ela é basicamente uma especificidade da TG 2000, ela está nesse grupo, né?
Então, existem outras normas específicas, mas a ITG 2002, ela tem pontos assim, muito importantes, e é sobre esses pontos que a gente vai falar. Fora essa norma, né, que é a norma, a ITG 2002, a gente está falando aqui sobre aspectos importantes da legalidade, falando até como novidade, né? Mas, assim, a grande verdade é que essa norma ela é antiga, né? Então, assim, ela foi aprovada lá no ano de 2012 e ela teve alteração em 2015, mas apesar dela ter sido aprovada no final de 2012, ela começou a ser aplicável no calendário de 2012 já o ano todo. Então, ela revogou algumas resoluções anteriores e a ITG 2002, ela trata de várias situações relacionadas às entidades sem fins lucrativos. Então, assim, a gente vai usar alguns termos que são específicos da área. Então, a alteração R1, na realidade, ela modificou uma situação ligada à subvenção. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Eu mudei um pouco a ordem da sequência da norma, até porque eu achei mais didático, tá? Mas a gente vai tentando dialogar dentro dessa sistemática aqui que eu vou utilizar. Então, aqui eu vou apresentar algumas regras que elas devem ser observadas para a contabilização das instituições sem fins lucrativos. Só que existe uma série de dificuldades para você implantar isso em uma instituição. E essas dificuldades elas estão ligadas justamente à informação e a custo. E hoje, no mundo de hoje, né, eu acho que só existe um organismo que consegue fazer uma contabilidade 100% na hora, que são os bancos, né? Então, fora os bancos, eu tenho sérias dúvidas de outras instituições que conseguiriam fechar uma contabilidade no mesmo dia, né? Então, assim, essa que é a grande dificuldade, ela é tecnológica. Então, a ITG 2002, ela estabelece critérios e procedimentos para controles patrimoniais e divulgação. Então, divulgação, quando digo não só notas explicativas, mas nós vamos um pouco além das notas explicativas nesses critérios de divulgação. Aí vocês vão entender o motivo disso. Então, essa norma ela é aplicada basicamente às fundações, às associações, às organizações religiosas e a uma série de outras entidades também, incluindo, por exemplo, os sindicatos. Então, o alcance dessa norma está descrito lá nos itens do 2 ao 7 da ITG 2002, e essas instituições que seguem essas normas, é importante ressaltar que quando a ITG 2002 ela foi criada, ela já vinha do escopo de uma norma anterior, uma norma do terceiro setor que já vinha sendo largamente utilizada, e os critérios de criação dessa norma, eles foram basicamente para prestação de contas. Então, você vai ter que produzir relatórios e informações com sempre a visão de prestar contas. Então, essas instituições, elas tendo ou não certificação, que é o caso, por exemplo, do SEBAS, né, elas não estão desobrigadas de prestar conta, até porque é praticamente requisito no Estatuto Social de qualquer instituição que ela deva prestar contas anualmente, né? Então, tem aquela estrutura ali do Conselho Fiscal, a estrutura das assembleias, né, gerais. Então, geralmente, o que se faz é gerar relatórios para que se preste conta, não só para a própria entidade, mas também para um financiador, um doador, ou até uma estrutura de governo que está fornecendo recursos para a manutenção dessa instituição. Então, as entidades sem fins lucrativos,
elas necessitam de recursos, às vezes, muitas vezes, recursos externos. Esses recursos eles podem ser captados de maneira direta com doações, né? Ou com captação, dependendo da situação, uma venda de serviço ou uma venda de produto, mas existe também a situação da entrada de dinheiro via organismo público, né? Então, independentemente da ITG 2002, a gente tem que ter uma visão de que, como ela é uma norma específica, ela não é uma norma de base. Então, o colega falou anteriormente lá que a contabilidade geral, às vezes, ela se divide com a contabilidade específica, né? Então, é nesse ponto aqui que a gente vê o que tem que ser feito. Por quê? Porque a TG 1000, ela é a norma para pequenas e médias empresas. Ela vai dar os preceitos básicos de tudo que você tem que fazer em uma contabilidade geral, logicamente, de uma pequena e média empresa. E aí tem que respeitar os limites da IFRS, que são aquela situação lá de patrimônio e faturamento, de 240 milhões e 300 milhões ao ano, né? Então, até esse limite é considerado PME. Então, estaria sujeito a TG 1000 e algumas normas específicas que podem afetar essa contabilidade. Então, se ela tem imobilizado, então vamos ter lá a TG, o CPC 27, né? Ela tem convênio, então teria lá a TG 7. Então, assim, toda vez que ela tiver uma situação específica, você vai agregar uma norma a mais para isso. Lembrando que toda a divulgação vai ser feita com respeito à ITG 2002. Quem estaria desobrigado de cumprir essa norma? Os conselhos federais, os conselhos regionais, as seccionais de profissões liberais, né? Que entraria aí o OAB, o próprio CFC, o CRC, o CRO, o CRM, esses órgãos que, nesse caso, eles seguiriam a prerrogativa pública de prestação de conta. Com exceção da OAB, né? Que a OAB tem decisão do STF que ela não presta conta para ninguém, né? Então, a OAB é uma estrutura fora do sistema, né, de prestação de conta. Não é criticando, não, mas eles têm as liberdades deles, então, coisas que os advogados têm a mais que os contadores, né? Então, essa interpretação, ela se aplica a instituições de direito privados e que não têm finalidade de lucro. Então, seria aquelas instituições que estão imunes, são isentas de imposto, né? Então, há uma divisão entre o que seriam instituições imunes e o que seriam instituições isentas. Aí, logicamente, tem que voltar lá para a definição da Constituição e do Código Tributário, aonde ele explica quais são as instituições imunes e quais são as isentas. Então, vamos lá. Instituição imune, igreja é imune. O tributo não atinge ela, né? Partidos políticos, né? Imune. Eu tenho situação sindical, imune, né? Aí eu tenho associações. Uma associação ela pode ser isenta ou imune, vai depender do que ela faz. Não só na questão da beneficente, do fato dela ser beneficente, mas para que ela foi criada. Então, por exemplo, uma associação comercial, associação profissional, na maioria das vezes ela é isenta. Se ela for beneficente com certificação, tendo SEBAS, por exemplo, então já tem decisão que diz que, nesse caso, ela está equiparada a imune, né? Então, a Associação Filantrópica de Educação, que tem SEBAS, ela é imune do imposto. Então, essa distinção ela é importante ser feita, e isso você vai ter que verificar dentro da legislação e dentro das atividades que essa instituição desenvolve. Então, a instituição, ela sendo isenta ou imune, ela vai seguir procedimentos contábeis. E esses procedimentos contábeis, eles vão dizer respeito ao ramo de atuação que essa instituição vai trabalhar. Então, essa situação da finalidade do objetivo social é uma coisa que tem que ser vista muito de perto. Eu sempre aconselho a contadores que prestam serviço para instituições sem fins lucrativos a conhecer as instituições, conhecer, fazer visita, verificar quais são os projetos, né? Aquilo que o colega estava falando, né? O advogado na aula anterior, para quem conseguiu assistir,
É muito preocupante essa situação. Por quê? Porque o contador que desenvolve uma contabilidade para uma instituição social, ele tem que entender o que essa instituição faz de forma clara, objetiva, detalhada. Você tem que literalmente saber tudo que essa instituição faz. E você tem que entender da área. Se essa instituição é de educação, então você tem que entender da área de educação. Essa instituição é da área de saúde, você tem que entender da área da saúde, cultura, etc., tal, combate ao câncer, projeto com crianças. Então, existem situações que têm alto nível de certificação, né? Quando eu digo assim, elas são muito detalhadas, o procedimento de certificação. Então, você tem que estar olhando para isso, né? E prestando atenção nessa especificidade de contabilidade para essa instituição. Então, existe a situação da natureza... Oi? Consegue me ouvir, Claudinei? Estou ouvindo, sim. Sim. Aproveitando essa questão que você falou aí sobre o profissional ele ter esse conhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, com essa modernização das normas, quais são os pontos mais importantes que o profissional da contabilidade ele tem que observar em relação a essa entidade? Então, voltando um pouco ao assunto, seria justamente isso. Se você presta serviço para uma instituição e a gente está vivendo num mundo altamente tecnológico, a gente tem que tentar usar a tecnologia a nosso favor. Até porque seria completamente inviável, às vezes, uma equipe ou um contador estar 100% de todos os tempos e todas as horas dentro de uma instituição. Mas, assim, a pandemia está aí para provar isso, né? A gente consegue fazer isso de forma remota. Então, eu posso estar acompanhando um sistema de CRM, eu posso estar acompanhando um sistema de ERP, eu tenho como estar lá num grupo de trabalho de uma equipe, verificando relatórios de forma online. Então, assim, tecnicamente, tentar usar essa tecnologia, né? Hoje a gente tem sistema de capturas de notas, né, que é usado na contabilidade comercial. Então, você vai lá e adapta isso para a instituição sem fins lucrativos, porque ela recebe nota fiscal também. Tentar integrar a conta bancária, usar tudo isso a seu favor. Então, assim, ver qual que é o aparato tecnológico que você pode ter a seu favor e tentar usar isso a seu favor. Tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Vou seguindo o assunto aqui. Então, a natureza jurídica, como o colega tinha falado, ela é muito importante. Então, a gente tem a situação de fundações de direito privado, associações, organização social, organização religiosa, partido político, entidade sindical. Então, verificar exatamente qual que é o ramo de trabalho dessa instituição e procurar se aprofundar nele, né? Tem gente que gosta mais de fazer contabilidade de instituição de educação, né? Então, já vi colega que trabalha muito com escolas, né, filantrópicas. Então, segue se aprofundando nisso, né? Então, na ITG 2002, ela fala dos itens 8 ao 21 sobre os critérios de reconhecimento. Então, as receitas e despesas, elas têm que ser reconhecidas pelo princípio da competência. É importante ressaltar que depois da Convergência Internacional de 2015, não existe outra maneira de fazer contabilidade a não ser observando a competência. O critério de caixa, ele é utilizado para pagar tributo. Então, assim, essa é um divisor de águas, né? Então, você foca aqui, contabilidade tem que ser o regime de competência. E ponto final. Você tem que observar isso, tá? As doações recebidas para custeio, elas podem ser recebidas de duas maneiras, né? Então, você tem situações que são subvenções de governo, e tem situações que são doações do público em geral. O critério, ele é basicamente o mesmo, ele está descrito no item 9. Então, receber uma doação de pessoa privada ou receber doação de governo, né, seria basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho que prestar conta das duas? Eu entendo que sim. Apesar de que muitas vezes o doador ele não se preocupa em receber essa prestação de conta.
No texto da ITG, tem o item 9A e o item 9B. Eu coloquei essa colinha aqui embaixo até para a gente entender um pouco essa explicação. Lá fala que a subvenção concedida em caráter particular se enquadra nos critérios da TG7, né? Esse caráter particular, ele se refere às isenções, com situações onde exista fato gerador. Então, como eu expliquei, existem associações que, apesar dela ter benefício, ela tem fato gerador. Por quê? Porque ela é isenta de tributo. Já existem situações em que a instituição ela tem imunidade tributária. Então, esse critério ele é um critério de resultado. Então, no caso das isenções, ela vai ficar, digamos assim, em contas patrimoniais. E no caso das imunidades, também vai ficar em contas patrimoniais. Porém, elas não devem ser reconhecidas como receita de resultado. Essa que é a grande diferença. No caso das isenções, sim. No caso das imunidades, não. Tá? Então, por quê? Porque a imunidade não tem fato gerador, então, via de regra, não levaria para a DRE. Né? Essas normas elas devem ser aplicadas nos critérios de divulgação de subvenções. Agora, a gente está vivendo um momento, por exemplo, que o governo criou uma série de subvenções governamentais e, nesse momento, a gente vê o quão forte deve ser o braço do governo para poder amparar instituições e sociedade, né? Então, a subvenção, que seria essa ajuda que o governo dá, eu acho que é o ponto principal que deve ser observado dentro da ITG 2002. Por quê? Porque essa prestação de conta ela tem que ser muito específica. E se você pecar nessa prestação de conta, você vai fazer o seguinte, você vai receber um recurso do governo, não vai conseguir prestar conta dele e vai ter um problema, porque talvez esse vai ser o primeiro e último recurso que você vai ter nessa instituição. Por quê? Porque se esse recurso não for prestado conta de maneira adequada, o órgão ele pode simplesmente bloquear o recurso e não fornecer mais recursos para aquela instituição. Às vezes, se a prestação de conta não for feita de forma adequada, pode ser que ele não consiga nem encerrar o projeto, porque o que muitos órgãos têm feito é estabelecendo uma regra de que você tem que receber e prestar conta em etapas. E aí, às vezes, você não consegue passar nem da primeira etapa de prestação de conta. Então, existe duas definições de subvenção. Então, você teria uma subvenção financeira, que ela é em dinheiro, e existe uma subvenção que ela é econômica. Então, tanto na financeira quanto na econômica, existem critérios para que esse recurso seja passado para uma instituição. E aí, a prestação de conta ela vai ser feita obedecendo esses critérios. Então, a subvenção, ela quando é registrada, digamos assim, no critério de convênio, ela não alteraria o resultado patrimonial, o resultado do período de uma instituição. Quando esse registro for feito, ele vai ser neutralizado na DRE. Então, isso quer dizer, por exemplo, eu recebo um recurso público. Quando eu recebo esse recurso público, eu contabilizo ele em conta patrimonial. Então, ele vai entrar lá o dinheiro no banco e entrar a obrigação no passivo de realizar determinado convênio, ou, dependendo da situação, existe um registro no ativo também. À medida que eu vou executando o projeto, eu levo isso para o resultado. Então, eu levaria a despesa junto com a receita. Só que, assim, independentemente do dinheiro que entrou, por exemplo, entrou um valor lá de R$100 mil, e eu executei despesa no mês de abril de 20 mil, eu vou reconhecer receita de 20. Aí você entende que 20 entrando, 20 saindo zero. Então, assim, neutralizei o resultado. Eu não tenho diferença no resultado da instituição na execução de um convênio, de uma subvenção. Então, é isso que a
a norma fala que essa subvenção ela não altera o resultado. Então, ela não é receita e nem despesa da instituição. Ela é uma receita ou uma despesa de terceiro. Então, quando ela vai para o resultado, ela vai junto com o reconhecimento da receita e da despesa simultaneamente, né? Então, quando isso é feito, eu controlo. Oi. Nós temos uma pergunta aqui, e para o pessoal entender, nós dividimos isso em blocos, né? A gente está só no primeiro bloco ainda. Certo. E tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, com a contábil e o marco regulatório para as entidades, quais seriam as obrigatoriedades, né? Bom, o marco regulatório, ele traz justamente essa situação de tratativa relacionada às parcerias, né? Nós vamos ter um colega aí, que, se eu não me engano, amanhã vai falar sobre o marco regulatório, e o que ocorre? Justamente ele tem muito a ver com esse assunto do convênio, da subvenção, né? Então, existia uma maneira antes de se fazer contratação com o poder público, que era o instrumento de convênio. O que ocorre aqui? Como o marco regulatório ele é uma coisa nova, junto com a contabilidade internacional, então ele é praticamente contemporâneo, existem algumas situações ainda de que algumas prefeituras ou estados não estão bem adaptados a isso. E, às vezes, a gente fala de subvenção, fala de convênio, fala de marco regulatório, e esses conceitos, às vezes, eles se confundem, tá? Mas, assim, levando em consideração a modernização, nós teríamos uma só maneira de fazer registro de convênio, que seria aquela maneira antiga, onde você só usa contas patrimoniais, e agora nós temos uma maneira nova de fazer isso, que é levando o convênio ou a tratativa contábil para o nível de resultado. O que ocorre é que quando você leva isso para o nível de resultado, esse resultado também ele não deve impactar na instituição. Então, se uma instituição ela tem um faturamento, ela recebe lá R$100 mil em um mês, isso não quer dizer que isso é receita. Ela só vai ser receita quando ela for despesa, né? Então, seria esse registro. Então, isso tem que ser observado. Outro ponto muito importante é que o marco regulatório ele trata justamente sobre essa situação da tratativa da prestação de conta. Então, assim, isso tem que ser muito bem feito. Por quê? Porque se isso não for bem feito, eu costumo dizer que pode ser que o convênio seja mais fácil de trabalhar, porque o marco regulatório ele traz uma série de modernidades, e se essas modernidades não forem atendidas, a sua instituição, ao invés de ter um trabalho facilitado, ela vai ter um trabalho complicado. Então, assim, é interessante parar para pensar que o registro dos bens ou das receitas, das despesas que vêm do poder público, eles têm que ter um alto nível de prestação de conta, né? Então, aquela situação lá que o colega falou, onde a gente teria problemas com relação a situações de fiscalização, ela é uma situação bem preocupante. Por quê? Porque você literalmente está lidando com dinheiro social, você não está lidando com dinheiro que é seu, né? Então, às vezes, seria até mais fácil você lidar com dinheiro que é seu do que com dinheiro público, né? Tem muita gente que monta a instituição, né, digamos assim, com esse objetivo. Não, quero trabalhar com dinheiro público. Tudo bem. Então, se você quer fazer isso, então se organize muito. Por quê? Porque você tem que saber exatamente o que aconteceu e vai ter que prestar conta igual está descrito lá no instrumento de parceria do marco regulatório ou no edital lá do convênio, etc. e tal. Então, você tem que cumprir aquilo rigorosamente, né? Tem que saber para onde foi cada centavo empregado. Maravilha. O Claudimir, nós vamos conhecer um pouco o público, né? A gente já está falando aqui há alguns minutos e a gente está no primeiro bloco ainda de 3. E eu gostaria que o pessoal do desenvolvimento profissional colocasse em tela a enquete. Como que os nossos contadores estão atuando, né? Atuam em fundações, marque a letra A, em associações, a letra B. Se você trabalha em escritório de contabilidade especializado no terceiro setor, a letra C. Se você é sócio de escritório de contabilidade especializado em terceiro setor, a letra D.
vamos conhecer um pouquinho aí como está a característica, né, do nosso público aqui. Tá bom, Claudimir? Só um minutinho. Aí Eu o pessoal já... tô vendo o resultado da enquete aqui e a gente tem muitos é? contadores internos, né? Muita gente trabalhando dentro das instituições aqui. Que legal. Ô, Claudimir, a enquete ela é eletrônica. À medida que o pessoal for respondendo, a gente vai acumulando a informação e eu volto depois com o resultado aí da enquete. Pode seguir, Claudimir. Vamos para o segundo bloco aí. Fica à vontade. Claudinei, Pode falar. nós estamos com uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Com as mudanças do SPED contábil, né? Não, desculpa. Tendo em vista ainda, com as mudanças do SPED contábil, e quais são as obrigações, as vantagens e desvantagens do sistema digital para as entidades do terceiro setor? Certo, então vamos lá. Essa é uma situação bem interessante. Com a questão da modernização das instituições e da contabilidade, existe uma necessidade das instituições terem sistemas, né? Ter sistema gerencial, ter sistema de contabilidade. Se essa situação fica só na mão do contador, isso pode gerar um problema muito sério. Por quê? Porque não é só o SPED contábil que deve ser entregue. Então, você tem o SPED fiscal, o SPED ECD, né, de contabilidade, o ECF fiscal e outros fiscais, né, quando ela tem produto, então ela vai ter um SPED estadual, se ela for uma cooperativa, vai ter o SPED contribuições. Então, assim, você tem muitos, fora aquelas obrigações para a prefeitura, para o Estado, folha de pagamento e-social, né, que está para entrar agora, o e-social das instituições. Então, tudo isso você entende que são informações que vêm de sistema eletrônico. Essas instituições, elas têm que se modernizar do ponto de vista tecnológico, para poder deter esse conhecimento, esse dado. Por quê? Porque na hora de prestar conta, a gente não está prestando conta só para a Receita Federal, você está prestando contas para um ministério, você está prestando conta para uma prefeitura, você está prestando conta para uma Câmara de Vereadores, para uma Câmara ou para uma instituição, para um banco, né, para o Itaú Social. Então, assim, você entende que você tem que ter uma série de informações que tem que ser gerada em níveis de relatório, que podem ser bem gerenciais, que às vezes vão divergir um pouco da informação puramente contábil. Então, assim, a exemplo disso, o SEBAS, por exemplo, a educação, citando um exemplo, existe um anexo lá dentro do Ministério da Educação que chama DRE modelo SEBAS. Então, eles criaram esse relatório dentro da DRE do Ministério da Educação. Então, isso quer dizer o seguinte, independentemente de você fazer a DRE e publicar a DRE, para mandar a prestação de conta anual para o Ministério da Educação, você tem que mandar essa DRE no modelo do SEBAS deles lá. Então, você tem que preencher ela com os dados que eles necessitam. Então, assim, entende que você tem que ter um nível de centro de custo, de organização, de prestação de conta, para poder conseguir dar essa informação. Então, seria esse ponto importante aí que eu poderia falar. Então, continuando aqui no assunto, eu acho que eu devo ter respondido a pergunta. No nível de subvenções ainda, quando essas subvenções ela é feita em bens, né, em bens ativos, existe aquele controle que ele é feito da depreciação desse bem. Então, ele vai ser registrado, você registra ele no ativo e no passivo, e faz essa contabilização dentro do patrimônio da instituição, e também existe o controle da receita e da depreciação, que é feita dentro do período que esse bem está sendo utilizado. Existem, mesmo nessa situação de fornecimento de bens, existem duas situações que devem ser observadas. Às vezes o bem ele é fornecido por um tempo, e depois desse tempo ele é anexado ao patrimônio da instituição.
e existem situações em que depois ele deve ser devolvido. Eu entendo que nas duas situações você tem que estar preocupado com a valoração desse bem. Por quê? Porque se acontecer alguma situação de baixa desse bem, você tem que prestar conta para o convênio. Então, às vezes, a gente para pensar numa instituição pequena. Mas se você parar para pensar numa instituição grande, que tem aí vários veículos em vários estados, prestando um serviço de apoio, por exemplo, é muito comum que um ou outro veículo sofra algum tipo de dano. Então, se esse veículo ele sofreu um dano, você entende que você teria que baixar esse veículo no imobilizado, às vezes até para prestar conta para o órgão de governo daquela situação que ocorreu com aquele bem. Então, é importante que o ativo esteja controlado, é isso que eu estou falando. Então, tem que ter o controle de ativo e tem que ter isso muito bem feito do nível de contabilidade também. A entidade ela tem que divulgar também em notas explicativas o descumprimento de metas. O que isso quer dizer? Quando você faz um projeto, quando a instituição faz um projeto para captar um recurso, ela diz o seguinte: ó, eu vou atender 1.000 alunos. Só que ela foi lá e ofertou 1.000 vagas, né? O que ocorre é que, se ela não conseguir preencher essas 1.000 vagas, ela tem que explicar por que ela não conseguiu preencher. Ou o contrário, ela disponibilizou 1.000 e conseguiu atingir mais do que 1.000. Atingiu lá 1.000, 1.015, 1.020. Então, ela tem que também mostrar lá a situação de que foi cumprido. O que ocorre é que, às vezes, muitos contadores têm esse desconforto em dizer o que não aconteceu. O que a ITG 2002 ela vem para trazer de modernidade é justamente isso. Você tem que explicar o que aconteceu e você tem que explicar o que também não aconteceu. Então, assim, literalmente explicar o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Logicamente, existe uma maneira de colocar isso em relatório, né, justificando por que não houve cumprimento de determinada situação e se houve algum tipo de contingência, né, algum problema que ocorreu, especificar por que, quais foram as circunstâncias que aconteceram para ocorrer a justificativa daquela situação. Então, por exemplo, a instituição ela prestava transporte junto com as aulas, né, digamos assim. E aí acontece um sinistro com o veículo. E você entende que isso pode comprometer a meta, então isso é um fato relevante, né? Os registros contábeis, eles devem evidenciar o que eles chamam de segregação. A gente está falando da segregação aqui do apartheid, não, que é aquela segregação política, né? Mas o conceito é o mesmo. Seria dividir exatamente. Dividir o que é educação, o que é saúde e o que é assistência social das demais. Quando a norma fala das demais, é porque é o seguinte, era muito comum antigamente se ter instituições religiosas, até hoje, né? Eu falo antigamente, mas até hoje é muito comum. Você ter uma instituição que é religiosa, então ela tem toda aquela atividade ali religiosa, né? Episcopal, relacionada lá a freiras, a pastores, etc., né? Que fazem toda aquela parte do serviço religioso, né? Então tem os dízimos, as doações, as ofertas, os bazares, e isso tudo no ponto de vista religioso, digamos assim, né? Quem nunca aí foi numa festa junina de alguma igreja ou em alguma situação de bazar que estivesse colhendo fundos, né? Então, assim, ademais dessa situação, essa mesma instituição religiosa, ela promove um trabalho de educação, ou um trabalho de saúde, ou um trabalho de assistência social. O que o Ministério fala é o seguinte: tudo bem, não tem problema nenhum, você pode prestar serviço em todas essas áreas, serviços sociais, né, digamos assim. O que ocorre é que você vai ter que trabalhar centro de custos diferenciados para cada área. Então, se, né, no exemplo que eu citei, se ela é religiosa, tudo bem, você vai separar toda a receita e toda a despesa da atividade religiosa em um centro de custo específico. Você vai separar tudo que é custo de educação e tudo que é despesa de educação e tudo que é receita de educação.
A receita de educação ela teve um problema, ela não conseguiu se manter, a atividade religiosa teve que doar dinheiro para a atividade de educação para poder manter agora no período de pandemia. Isso pode? Pode sim, só que você tem que explicar direitinho o que ocorreu. O que não pode é a receita de educação manter a atividade religiosa, entendeu? Isso não pode. Isso porque o Ministério da Educação não aceita isso. Então, é o famoso vem a nós, né? Então, vem a nós pode, mas ao vosso reino, nada, né? Então, o que ocorre? Entra dinheiro na atividade de educação para manter ela, mas a prestação de conta de custo e de despesa tem que seguir a normativa do Ministério da Educação. Na situação da saúde, mesma coisa, da assistência social, mesma coisa. Então, entende que você tem que ter um controle de plano de conta, de centro de custo adequado para você conseguir prestar conta no nível ministerial. Então, assim, quando o presidente Donizete estava falando que às vezes é tão difícil fazer contabilidade de terceiro setor como de indústria, eu acho que ele estava pensando justamente no item 10, né? Isso aqui é um fator de complicação muito grande. Claudinei, nós temos uma pergunta aqui. Levando-se em consideração isso que você está falando, né, da separação, então, para que a entidade consiga cumprir isso de forma adequada, quais são os preparos e preocupações que ela tem que ter em relação a esse plano de contas e a própria prestação de contas? Vou usar um pouco da fala do colega no bloco anterior, que ele fala o seguinte: quando você faz um trabalho social, você tem que fazer esse trabalho social junto com a instituição, né? Então, ele fala lá, você vai fazer um estatuto de uma instituição. Eu entendo, por exemplo, que para eu ser contador de uma instituição, a primeira coisa que eu tenho que entender, se ela já está pronta, eu estou substituindo uma equipe que já vinha de um trabalho anterior, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma visita lá nela, visitar ela todinha e ler o estatuto dela por completo, até para ver se esse estatuto é aplicável, né? Se o que está escrito naquele estatuto é o que aquela instituição está fazendo, porque se não for, aí eu vou ter que dar uma orientada para que esse estatuto seja atualizado. Isso já aconteceu o caso, tá? Então, você vai ver um trabalho de perto lá e ver que aquilo que a instituição está fazendo na prática não é que seja ilegal, é porque, às vezes, ela presta o serviço há tantos anos que ela foi criando coisas novas e não atualizou o estatuto. Então, o estatuto, primeiro, tem que estar atualizado. Eu tenho que entender o que esse estatuto cobre como objetivo social e entender na prática o que aquela instituição faz. Então, literalmente, cair para dentro. Esse negócio de fazer contabilidade sentado no seu escritório, lá longe da instituição, o risco é muito alto. O risco é muito alto dentro de uma empresa e dentro de uma instituição sem fins lucrativos, às vezes muito mais do que a empresa, tá? Porque, assim, você tem instituições sem fins lucrativos que têm um porte menor, mas tem instituições sem fins lucrativos que têm um porte muito grande, tem milhares de funcionários, que têm veículo, que tem uma série de situações. Então, assim, nesse ponto, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso de ver que se o meu plano de contas, se o centro de custo da instituição, se o objetivo social, se o estatuto dela, se isso tudo está comunicando, se isso está correto, né? Porque se não tiver, aí, desculpa a franqueza, você pode fazer o que você quiser, você não vai dar conta do item 10. Porque o item 10 ele precisa dessas informações, né? E assim, você para pensar, é quase uma emenda constitucional americana, né? Um texto bem pequenininho que arruma uma confusão tão grande de definir o conceito de uma nação, né? Então, assim, seria basicamente isso. Você tem num texto pequeno uma interpretação tão ampla que você tem que fazer um serviço muito grande para poder chegar nesse nível de detalhamento. Claudimir. Oi. Claudimir, excelente a explicação. Só lembrando o pessoal que a gente está no bloco 2, ainda tem o bloco 3, né? Claudimir, deixa no jeito aí seu material para você colocar ele na tela. Não agora. Agora eu gostaria que o pessoal do desenvolvimento profissional colocasse o resultado da primeira enquete, aonde que, olha aí, já está aí, ó. 14% atuam como contadores em fundações, 40% em associações, 28% em escritórios especializados em terceiro setor e 18% são sócios de escritório. Muito bom. Excelente resultado. Olha, o público bem específico, né? Eu vou colocar agora a segunda enquete.
eu vou colocar a segunda enquete, Claudimir, para você continuar o show aí que você está fazendo, tá? O Show, pessoal consegue Adriano? colocar lógico, né? Aí depois eu volto para falar o resultado da segunda enquete. Mas está aí, ó. Na sua opinião, qual a principal mudança que a ITG 2002 trouxe para a contabilidade das entidades sem fins lucrativos? Foi a doação, subvenção, B, receitas e despesas, C, receitas, despesas e contas patrimoniais. Então, o pessoal lê com calma, isso vai ficar no chat, e aí vocês podem aí escolher aonde vocês entendam que teve o maior dos impactos aí, tá bom? Então, Claudimir, voltando aí a palavra a você, e depois eu volto para falar o resultado dessa segunda enquete. Não esquece de colocar o material. Coloca o material, Claudimir. Estão visualizando o meu PowerPoint ou não? Não, ainda não, Claudimir. Está só a sua imagem. Agora sim. Agora está vindo. Tá. Não, é porque maravilha. É porque como entrou o outro compartilhamento aqui, eu acho que ele derrubou o meu. Caiu. Tranquilo. Então agora... Caiu de novo, Claudimir. Caiu de novo? Voltou. Vamos lá de novo. Você. Então tá, aqui a você é meu amigo, mas eu prefiro olhar o PowerPoint. Então tá jóia. Pronto, Aê. estamos no PowerPoint aqui. Maravilha. Então, enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção de contribuição para custeio e investimento, bem como isenção, incentivo fiscal, registrado no ativo, devem ser em conta específica do passivo. Então, seria justamente essa questão da pergunta da enquete aí. Até parece que a gente combinou. Ó. Então, a primeira situação da enquete não seria justamente isso. É uma modernidade, que é o custeio e investimento, sobre a questão do reconhecimento no resultado. Né? Quando ele fala enquanto não atendidos, seria justamente isso. Você recebeu o dinheiro ou recebeu um bem e ainda não executou o projeto. Então, se você executa o projeto, reconhece o resultado, até porque você vai reconhecer receita e despesa ao mesmo tempo e vai neutralizar, né? Então, você só vai ter isso como registro, mas não como modificação de resultado da instituição. Então, a segregação de outros recursos próprios e de terceiros restritos, né? Então, eles falam lá recursos livres, próprios e de terceiros restritos. Essa segregação contábil ela também é importante. Por quê? Porque o item 12 ele está falando o seguinte, se você tem uma situação de doação, seja ela de contrato ou de doação de um banco, ou etc. e tal, até mesmo convênio, quando é convênio é até mais fácil, porque o órgão público geralmente ele exige que você abra uma conta do convênio. Então, você tem que ter uma conta bancária do convênio para poder receber o dinheiro do convênio e gastar o dinheiro do convênio naquela conta, né? O que ocorre é que, eu posso fazer isso por conta bancária? Pode, sem problema nenhum. Então, eu vou abrir aqui um projeto de educação, abro a conta bancária do projeto e tudo que é da educação vou movimentar naquela conta. Eu tenho um outro projeto aqui que é de saúde, abre a conta bancária da saúde e vai fazer tudo naquela conta bancária. Isso é bacana? Só que isso gera custo financeiro. Tá? Melhora a situação de prestação de conta? Melhora, mas aí você tem que entender que custo financeiro é esse, né? E existe também uma situação que, às vezes, o custo financeiro ele compensa. Há um tempo eu tenho prestado serviço para algumas escolas e em uma delas a gente tinha um problema absurdo com relação aos recebimentos Então, por exemplo, recebia muito, às vezes, em cheque, negociação em cheque, recebia em dinheiro, aí, por exemplo, o cheque volta sem fundo, isso vira um rolo dentro da contabilidade, é difícil lidar com isso. Aí o que a gente orientou? Passa tudo para boleto e o que tiver que fazer negociação faz no cartão de crédito. Gera custo financeiro no cartão? Gera. Gera custo financeiro no boleto? Gera. Gera custo financeiro no débito? Gera. Só que eu economizo conciliação bancária. Então, literalmente, eu estou pagando para o banco
um serviço que eu teria que estar pagando para outra pessoa fazer dentro da instituição. Às vezes acontece isso, você fala, a tecnologia é cara, só que a tecnologia você tem que ver o que ela está economizando, porque dependendo do valor que ela está economizando, talvez ela seja mais barata do que um profissional, do que um funcionário. Então, você usar essa tecnologia a seu favor. Quando a instituição fala, a norma fala que a instituição deve segregar o que é recurso próprio de recurso de terceiro, é porque quando o recurso é próprio da instituição, quer dizer, eu recebi uma doação sem condicionante, eu posso usar esse dinheiro dentro da atividade social do jeito que eu quiser. Agora, se eu recebo uma doação, por exemplo, um projeto de crianças, eu não posso usar no projeto de idoso. Esse recurso, ele é restrito. E, às vezes, ele pode ser restrito ao convênio, ele pode ser restrito ao projeto. Então, a norma, ela traz esses dois conceitos, tá? Então, sobre a segregação de gratuidades, também é uma situação muito importante. Gratuidade, nós vamos ter aí também, eu acho que amanhã, só um painel só sobre isso, vai ser um curso específico sobre essa situação, né? E aqui eu só vou dar uma pincelada. Então, as gratuidades, elas são aquelas obrigações que o Ministério impõe. Então, por exemplo, na educação, 1 para cada 5. Então, 20% dos alunos tem que ser gratuitos, para você manter o critério de gratuidade. A contrapartida disso seria, então, que o Ministério ele te fornece o benefício da cota patronal, com a imunidade tributária da cota patronal, que seria o 20% sobre a folha de pagamento. O que ocorre é que, numa escola, o maior recurso é a folha de pagamento. Então, você tem, às vezes, uma porcentagem muito grande que é gasta com professores, com auxiliares, com custo ali, custo de educação. Então, o que é custo de educação? Tudo aquilo que está intimamente ligado ao serviço de educação. Então, o professor é o custo básico. Tudo que envolver a educação é custo. Então, esse custo de pessoal, você coloca ali um INSS, que seria o INSS da cota patronal, você vê que dá praticamente 20%. Então, se você economiza esses 20%, você dá ele em gratuidade. É literalmente uma mão lava a outra, porque você dá com uma e tira com a outra. É isso que o Ministério faz, tá? Então, não está dando almoço grátis para ninguém. Então, isso do ponto de vista da educação. Então, essa segregação ela é feita de diversos níveis. Então, eu vou fazer isso em controle interno e vou fazer isso na contabilidade. Então, posso fazer isso com a questão das bolsas da 12.101, apesar de ter sido declarado inconstitucional, mas está lá o projeto de votação das novas normativas, né? Então, é uma situação para literalmente colocar a barba de molho, porque se o problema era lei complementar, eles estão resolvendo esse problema. Então, assim, as orientações aí é de tomar cuidado e continuar prestando conta como se nada tivesse acontecido, né? E quem quiser brigar, vai para a justiça e briga. Só que isso é uma situação muito delicada, isso é muito perigoso, né? Então, essas bolsas, elas são geralmente organizadas dessa maneira aí, ou mais detalhadas ainda, né? Então, você teria bolsas integrais, bolsas integral com alunos de portabilidade, situações especiais, né? Que seria o deficiente, mas esse termo a gente não usa, né? Que é o portador de situações especiais, né? Então, cadeirante, uma situação lá que tem problema motor, etc. e tal. Então, esse aluno, ele é 1 para 10 ou 9, se eu não me engano, tem uma porcentagem que é diferente. Então, isso quer dizer que uma bolsa gratuita para um aluno pagante normal é 1 para 5, e se ele for deficiente, é 1 para 9, né? Então, um vai cobrir o dobro do outro. Até porque, para você ter um autista, ter uma dificuldade motora ou uma situação, custa mais caro. Então, se custa mais caro, ele vale mais na troca por bolsa com o Ministério da Educação. Seria basicamente isso. Isso que o professor falou na aula anterior, justamente. Você tem uma situação que não beneficente, não quer dizer que seja 100% gratuito. Você tem uma situação que ela é feita essa troca, né, com o Ministério. Então, isso tem um custo, e esse custo deve ser controlado. A segregação com saúde, mesma coisa. Você tem gratuidade de saúde em serviços ambulatoriais, internações, né,
e aí tem aquelas regrinhas lá do Ministério da Saúde, com as porcentagens que tem que ser feita com relação a SUS, não SUS, se tem prestação de serviço incluída, então tem toda a situação lá da normativa do SUS que deve ser observada. E da assistência social, eles geralmente dividem os projetos dessas 3 maneiras, são baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Isso no ponto de vista de você ter um projeto que tenha um critério que seja mais específico do que o outro. Então, por exemplo, um projeto com situações de combate químico, né, entorpecente, combate à droga, aí a complexidade dele é muito grande. E tem uma situação, por exemplo, lá, distribuição de cesta básica, ou uma situação que seja menos complexa, entende? São esse nível de complexidade. Se você cuida de uma situação que envolva cuidados contínuos com idoso, com criança, aí tem que avaliar se é média complexidade ou é alta, né? Então, você vai ter muitas situações que vão ter que ser divididas em categorias, vão ter que ser controladas em projetos separados. Então, é importante ver a normativa, verificar isso até para saber como se faz essa contabilidade. Isso é muito importante. Fala o seguinte também na norma, item 14, que as instituições elas devem constituir provisão montante suficiente para contribuir as perdas esperadas, né? Então, seria basicamente aquela situação. Às vezes, o dinheiro que está em caixa ele não é seu, ele é do fator econômico, né? Então, assim, nada mais que o coronavírus para provar isso, né? Que nem todo o dinheiro que estava em caixa nas instituições, nas empresas, eram dos proprietários, né? E eram das instituições. Quer dizer, você tem que constituir provisões em montante para poder esperar o que pode ser, o que pode vir de problema. Então, isso no que diz respeito à baixa de valores, né? Cobranças, controle de inadimplência. Então, assim, eu vejo que muitas vezes, muitas instituições, elas pecam no controle financeiro da inadimplência. E esse controle da inadimplência ele é uma coisa que tem que ser observada. E observada com bastante cautela e cuidado. Então, entender como é que está o contas a receber e o contas a pagar, ele é muito importante. E, às vezes, nesse ponto aqui, pode-se agregar outros serviços de contabilidade. Você pode, às vezes, fazer uma consultoria, fazer um trabalho aí mais aprofundado, tentando melhorar o contas a receber e o contas a pagar de uma instituição, né? E outra coisa, às vezes isso pode ser feito por um período curto de tempo, onde você melhora isso, e aí lá na frente você vai colher o fruto disso. Muitas vezes é necessário implantar sistema nesse item bem aqui, porque ele é muito complicado de ser trabalhado, principalmente o controle de inadimplência. Se você não tiver um bom sistema, você acaba não cobrando ou cobrando errado, que pode gerar um desconforto muito grande também. Claudinir, Oi. nós temos uma pergunta aqui que é pertinente em relação a esse conteúdo que você está falando aí. Ele fala o seguinte: quando a doação ocorre através de trabalho voluntário prestado à entidade, ou seja, o próprio conselheiro administra sem retorno financeiro, é obrigatório eu fazer o registro dessa prestação de serviço, já que não envolveu valores financeiros? Sim, sim. E existem casos em que quando você não faz isso, você não entende o que aconteceu com essa instituição. Essa questão do item do superávit, ele é bem técnico. Então, o que diz eu vou pular ele aqui só para ir lá para a situação do trabalho voluntário, se for o caso, a gente volta. O trabalho voluntário, a norma diz lá no item 19 que ele deve ser reconhecido pelo valor justo, como se tivesse feito desembolso financeiro. Esse texto, se eu não me engano, ele foi dado uma modificada nele, tá? Mas isso queria dizer o seguinte, então, se eu tenho uma instituição e eu tenho alguns dirigentes que prestam serviço nela, mesmo que de forma voluntária, eu tenho que mensurar a prestação de serviço. Por quê? Porque se essa prestação de serviço tiver que ser substituída por um valor econômico, eu não vou saber quanto que custou isso. Então, assim, a norma ITG
2002, ela é muito gerencial nesse sentido. A gente fez um trabalho aqui no Tocantins, numa instituição, que é uma instituição de jovens empreendedores, e a gente viu justamente isso, que o trabalho voluntário ele é prestado num volume tão grande que, se retirar o trabalho voluntário dessa instituição, ela não consegue nem se manter. Por quê? Porque o maior capital que existe nela é o trabalho voluntário. Então, existe caso em instituições que têm um alto nível de trabalho voluntário, né? Em outras instituições que fazem trabalho, geralmente as pessoas tentam mensurar horas trabalhadas. Então, em São Paulo tem uns organismos, são umas instituições que fazem trabalho voluntário, que captam voluntários e jogam dentro de uma plataforma e controla isso via sistema. É uma solução muito bacana. Por quê? Porque você consegue ver quantos voluntários têm ativo, o que eles fizeram, qual que é a quantidade de horas que esses voluntários trouxeram, né, de trabalho. E existem algumas horas que são muito caras. Às vezes, até a gente mesmo, como contador, presta serviço voluntário em uma instituição. Você pode ir lá e mensurar esse serviço como se fosse pagar. Então, geralmente, o que eu aconselho? Tenta ver o valor, por exemplo, do Cine, do sistema lá de trabalho do SESC, do Senai, ou, por exemplo, é médico, do CRM, de uma associação médica, quanto que seria a hora de... quanto que é uma consulta médica? Que a consulta é R$100, o médico está dando lá 20 consultas por mês, quer dizer, está doando 20 mil, R$2.000, né? R$100 a consulta. Então, seria basicamente isso, tentar mensurar como se fosse pagar. É isso que a norma está falando. Ah, mas eu posso fazer isso como contador? Pode sim. Só que aí você tem que ter um controle de base, né? Você tem que fazer prova. Então, essa prova tem que ser feita por estimativa ou por um controle mais adequado. Se você conseguir fazer esse controle dia a dia, hora a hora, é muito melhor, né? Legal. Claudimir. Opa. Claudimir? Ok. Claudimir, nós estamos recebendo bastante pergunta, está muito bom, o calor humano, né? Está muito bom. Eu gostaria de colocar o resultado da segunda enquete para o pessoal, para a gente ter noção aí de como é que foi a resposta. E aí depois, Claudimir, a gente partir já para a resposta das perguntas gerais aí, que tem bastante coisa. Tá, então, joia. foi perguntado na nossa enquete, foi perguntado, na sua opinião, qual a principal mudança da ITG 2002, né? 26% disseram que doação, subvenções recebida para custeio ou investimento deve ser reconhecida no resultado. 28% em relação a receita e despesas deve ser classificada segundo a atividade da organização, né, permitindo análise do resultado de cada uma delas. E 46%, Claudimir, disseram que o impacto foi receitas e despesas, contas patrimoniais relacionadas a convênios, parcerias e contratos aí que deverão ser segregados das demais contas das entidades. Então, respondida, analisada essa segunda enquete, voltamos a palavra a você. Eu pediria à Mônica, que já tem acesso às perguntas do público, e a gente já começar, Claudimir, fazendo esse ping-pong aí dessas perguntas que são muitas, né? E aí a Mônica selecionar algumas perguntas e vamos tocando o barco, porque o horário passa, né? Tá, joia. Claudinei, a gente tem uma pergunta bem interessante aqui do Ivan, que fala o seguinte: uma entidade que recebe subvenções mensais da prefeitura, federal e estadual, mas ela não é reconhecida pela Lei de Utilidade Pública Federal e Estadual, apenas municipal, né? Espera aí, volta essa rapidinho. Entidade, é o seguinte, é uma entidade que tem reconhecimento como utilidade pública apenas municipal. Certo. Ela não é reconhecida como de utilidade pública pelo Estado nem pela União, certo? Certo. Mas ela recebe recursos da União e ela recebe recursos do Estado também. Aí a pergunta, ela é obrigada a publicar balanços e ser auditada?
Tá, a questão Uma da vez publicação de balanço e auditoria, ela tá especificada em lei, tá? Ocorre que existe várias regras para isso, mas se uma instituição ela tem faturamento superior a 3,6 milhões por ano, ela estaria sujeita à auditoria. Então, existe uma regra lá no SEBAS que, digamos assim, remeteria a isso. Apesar dessa instituição ela não ter SEBAS, mas, digamos assim, que ela seguiria a regra do SEBAS, né? Então, se ela faturamento bruto superior a 3,6 milhões por ano, ela teria que ter auditoria. A publicação de balanço, o Bolsonaro, inclusive, mudou essa lei junto com o Paulo Guedes, e seria superior a 10 milhões agora. Antes, teria que ser superior a 240, 300 milhões, porque estaria sujeito a CVM. Então, independente de ser uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma sociedade. Se ela é sociedade, ela está sujeita à lei das empresas, e aí cai lá na lei das SAs, né? A questão da utilidade pública municipal é porque alguns municípios ainda exigem esse título. E a utilidade pública estadual, mesma coisa. Existem as câmaras de deputado e alguns órgãos estaduais que exigem esse título. Se hoje alguém quiser utilidade pública federal, não vai conseguir ter, porque ela foi extinta em 2004 pelo Ministério da Justiça. Então, utilidade pública federal já foi extinta. No âmbito federal, ela nem existe mais, porque o próprio regulamento do marco regulatório, ele extinguiu o sistema de utilidade pública. Então, assim, alguns municípios ainda têm, alguns estados ainda têm. Eu sou sincero em te dizer que a prestabilidade disso do ponto de vista legal é muito questionável. Até porque isso valeria na esfera daquele município ou daquele estado, porque não é um título mais legalmente exigível, entende? Então, assim, você teria títulos de SEBAS, né, certificação via SEBAS. A lei das OCIPs, ela só certifica cadastro, ela não certifica mais a instituição. E aí você teria o reconhecimento de organização social ou organização, digamos assim, de envergadura, de caráter social, né? Que é aquilo que o colega falou na aula anterior. Então, eu entendo que a prestação de conta ela seria bem, bem subjetiva mesmo, porque do ponto de vista, por exemplo, da CGU, ela diz que se você recebe dinheiro público, né? Está na lei lá, que é a lei da prestação de conta que impacta na CGU, né? Você estaria sujeito à publicação. Então, e isso tem que ser ativo, não deve ser passivo. Isso é o que a CGU determina. Então, por exemplo, a publicação ativa é eu colocar no meu site, eu ir lá e prestar conta na minha mídia social ou no jornal, etc. e tal, tá? Então, essa seria a publicidade ativa. A passiva é aquela que eu faço dentro do convênio. Então, eu faria dentro do convênio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu recebi uma mensagem aqui de que não. Bem, aqui deu uma travada, mas já voltou. Tá, joia. Tem uma pergunta do Luiz Nogueira, que é o seguinte: caso a entidade não tenha perdas reais em anos anteriores, mesmo assim, ela tem que fazer estimativas e constituir provisões? Eu entendo que não, porque a situação de perdas reais, ela deve ser feita por estimativa, às vezes por segurança, né? Então, só que eu entendo que você tem que olhar para o histórico da sua instituição. Então, por exemplo, você vai projetar inadimplência dentro do seu histórico. Agora, sim, Luiz, se a tua instituição realmente não teve perda nos últimos anos e nem em 2020, isso é um caso de milagre. Você tem que levantar a mão para o céu e agradecer, porque eu nunca vi isso acontecer. É a primeira vez, tá? Então, assim, uma inadimplência ou alguma perda sempre vai existir. Então, isso a gente entende que, do ponto de vista financeiro e econômico, não existe uma contabilidade sem problema. Você vai ter algum problema lá dentro. Agora, sim, você vai ter que mensurar isso dentro do histórico da instituição. Não tem como constituir uma perda que você não tem histórico, não tem instrumento financeiro ou econômico para dar base para ela.
Essa pergunta aqui é do Wilson, e ela fala o seguinte: no caso dos bens comprados com recursos públicos, que você vai fazer a prestação de contas apenas no final do projeto, está correto registrar a depreciação mês a mês, com a contrapartida na receita, como se fosse um ativo adquirido normalmente? Eu colocaria um adendo aí o seguinte: é interessante que você pegue essa conta desse bem e segregue ela dentro do imobilizado. Então, você pode ter lá um grupo de imobilizado próprio e um grupo de imobilizado, por exemplo, de convênio. E aí você vai controlar isso em grupo separado, entende? Até porque, no nível de complicação, se você tem muitos bens e tem muitos bens de terceiro, fica difícil depois, por exemplo, você dar uma baixa. E aí, se você der a baixa na conta errada, você já vai ter um problema de registro. Quando eu digo o seguinte, por quê? Porque depois isso pode ser incorporado. Então, se o convênio é por um prazo e em um determinado prazo você tem que incorporar, aí você vai lá e troca as contas, né? E incorpora ao próprio, né? Mas se você tem que devolver, aí você tem que baixar e devolver. E se você faz isso no seu, aí fica meio confuso, entende? Eu não sei se consegui entender. Eu acho que foi bem claro. Aqui, ó. Doação de empresas privadas, recursos financeiros ou equipamentos para cooperativas, através de condicionantes ambientais aprovadas pelo IBAMA ou ICMS-BIL. Essa doação, ela é tributada? É complicado, porque aí teria que olhar o edital. Mas o que ocorre é o seguinte: geralmente não. E aí você tem que ter uma situação de cumprimento de prazo e obrigação. Geralmente essas doações, elas têm um prazo e você tem que cumprir metas. E aí se você não cumpre essas metas, você não tem direito a isso, entende? E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque se você não tiver direito pelo cumprimento de metas, aí essa subvenção ela pode virar outra coisa. Então esse é que é o problema. Isso acontece às vezes com doação até de imóveis, né, que você tem que cumprir metas e às vezes a meta é até contratação de pessoal. Então você tem que contratar pessoal para poder cumprir a meta. Se você não cumpre a meta, então você vai ter problema. Então assim, teria que ter muito mais informações. Essa pergunta é muito boa, uma pergunta muito boa, mas assim, a princípio, de regra geral não, tá? Mas aí teria que ver as condicionantes. A gente já está partindo para a finalização das perguntas, mas tem uma aqui que é bem interessante. Quando a USC recebe uma verba de algum ente, municipal, estadual, federal, sabemos da obrigatoriedade da prestação de contas. Mas caso a USC não receba verba governamental, ela deve prestar contas para algum ente, mesmo que as receitas recebidas sejam apenas voluntárias? Tá, então vamos lá olhar para o edital. Edital não, estatuto. Eu estou falando uma coisa pensando em outra, né? Então vamos olhar primeiro para o estatuto dessa instituição. A publicidade, ela é pré-requisito de quase todos os estatutos. Então, assim, se está lá no estatuto da instituição, que é dever dela prestar conta, ela vai ter que prestar conta para ela mesma, para os associados, para a sociedade, para o conselho fiscal, para a diretoria. Se ela já faz esse relatório, então vamos lá. Eu sou um doador. Aí eu doei para essa instituição. E essa instituição não presta conta. Eu não sei o que ela está fazendo com o dinheiro. Qual que é a chance de eu doar de novo? Para pensar. Então, assim, não faz o menor sentido eu receber doação e não prestar conta. Até porque a prestação de conta ela é uma publicidade que pode fazer com que mais recurso venha para essa instituição. Então, assim, a transparência ela é tipo assim a regra básica de qualquer recebimento de doação. Então você tem que ser transparente, porque se você não for transparente, literalmente ninguém vai estar sabendo o que você está fazendo com o dinheiro dele. Então assim a chance de você não ter esse dinheiro novamente, ela é muito grande. Bom, A parte das perguntas a gente encerrou. Vou passar a palavra para o senhor Marcelo. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Claudemir. O que nós vemos aqui nessa parte, lógico, de uma parte de uma norma, porque como nós falamos, já o Claudemir até falou,
é uma das normas que nós temos que observar, que trata especificamente dos aspectos, vamos falar assim, específicos do terceiro setor. Nós temos que ter todo o conjunto normativo, temos que estar atento a todo o conjunto normativo. O conjunto normativo ele é importante, e aí nas falas, acho que porque traz essa condição de uma qualidade de informação para os usuários da informação contábil. Então, ele traz a técnica para a questão, para as demonstrações contábeis, ele traz aí uma qualidade excepcional que o terceiro setor, como estão os outros, mas principalmente o terceiro setor, exige essa condição. Então, está exigindo, sim, uma condição técnica dos profissionais, mas, por outro lado, nós temos que fazer o aprimoramento da qualidade da informação também. Então, é muito importante a presença do profissional da contabilidade junto à gestão e muito mais no conhecimento de suas operações. Então, a mudança do perfil do profissional da contabilidade para o terceiro setor é a proximidade nas decisões e na gestão da entidade. O reflexo se dará, sim, no contexto do seu registro, mas, para isso, nós temos que ter uma qualidade excepcional de informação, um conhecimento técnico aliado a essa qualidade, que vai propiciar, sim, a melhor condição de qualidade e transparência nas informações da instituição. Quero agradecer muito ao Claudenir, que veio aqui trazer essas informações da ITG. Lógico que, para tratar desse assunto, que ele realmente demanda muito mais tempo, mas foi possível nessa tarde. Agradecer muito a Mônica Daniela também pela participação, aí, pela a possibilidade de estar fazendo em conjunto esse evento com o CRC Tocantins. Eu vou pedir, então, primeiro ao Claudenir umas palavras bem curtas para finalizar, depois a Mônica e o Adriano está por aí também. E ao Adriano também para poder se despedir aqui do nosso pessoal, que nós tivemos um público excepcional, e parabenizo a todos por estar participando dessa atividade, uma atividade do CRCs, né, Tocantins e São Paulo, que está feito exatamente para cada um de vocês tenham mais condições de avaliação e mostrar aqui o mercado também de trabalho. Por favor, Claudenir. Agradecer, uma palavra breve é muito obrigado. E espero que tenha contribuído com o pessoal. De fato, é um período curto, a gente às vezes acaba gastando um pouco mais de tempo num ponto do que em outro, né? Estou à disposição para contribuir, e é isso tudo que você falou mesmo. Gestão, você estar perto da instituição, trabalhando por dentro e com cuidado e prestando atenção naquilo que está sendo feito, literalmente no dia a dia. Não adianta pensar em fazer isso semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Isso é praticamente um tiro no pé, né? Você tem que estar atento a isso todos os dias e se envolver realmente, se dedicar dentro desse trabalho, para poder conseguir fazer ele de uma forma boa e contínua. Então, eu deixo o meu recado aqui, eu espero que tenha ajudado aí os colegas e estou à disposição para novas parcerias. Obrigado, Oi, Marcelo. Mônica, por favor. Eu tive um problema aqui na minha câmera, não sei o que foi que aconteceu, mas, como diz, vamos terminar, né? Vamos lá, por favor. Eu quero agradecer muito o convite de vocês, né? O convite do CRC Tocantins, e dizer que a gente está aí à disposição para trocar informações sempre que for preciso, né? E gostei muito de estar participando aqui dessa mediação, tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Adriano, está por aí, Adriano? Tô sim, Monelo. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Foi um evento maravilhoso, né, com a equipe toda do nosso desenvolvimento, o Claudimir, a Mônica, não é fácil moderar, né? Eu e a Mônica estávamos aqui de lado, conversando, ajustando horário e perguntas, mas só resta agradecer mesmo. Foi um excelente evento. Muito obrigado. Bom, novamente agradeço a participação de cada um de vocês.
e de todos os profissionais aqui, que tivemos aí um excelente evento e com uma participação muito expressiva. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, que temos aí mais um pouco ainda desse giro técnico do terceiro setor. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Obrigado, Mônica. obrigado. Boa noite. Um abraço ao presidente também. Muito obrigado. Vamos levar os cumprimentos aqui.